Beleza, pessoal? Sou o Lucas Berti do SOC Brasil. Hoje eu vim trazer um conteúdo meio fora do técnico ali, nem processual, nem nada. Tava com alguns amigos essa semana discutindo sobre o que seria importante um profissional no SOC ter, quais são os skills e tudo mais. E aí eu fui com uma linha que eu acho legal compartilhar aí. Então, tipo, quando a gente pensa num profissional de SOC, o que é necessário? Muitos vão pensar em um skill de incidente, em skill de forma de ataque, de segurança, lógico, processual. Então, mais esse tipo de skill que é procurado para profissionais dentro do SOC. Óbvio, é necessário. Não só esse, como outros, como programação, automação e tudo mais. São skills que complementam, e óbvio que não vai ter em uma pessoa, então vão ser várias e uma vai complementando a outra. Mas eu acho que a mentalidade é muito mais importante. Então, se você chegar com uma mentalidade certa, você consegue suprir o seu déficit temporário em alguma função aí, ou técnico. E o que seria essa mentalidade? Basicamente, ser curioso. Então, não se conformar com uma resposta que não seja clara, que não seja detalhista e tudo mais. Quando recebe um incidente, normalmente o que acontece é o usuário do BERT é um falso positivo. E é isso aí. E aí considera um falso positivo. Mas por que não ir lá e entender? Por que o usuário do BERT é um falso positivo toda vez? Ele está rodando alguma coisa? Ele está em alguma ferramenta de scan e por isso... Por que ele é falso positivo? Então, esse tipo de coisa é muito importante. Esse é um exemplo que eu dei simples e tudo mais, mas pode ser algo complexo. Um código que é estranho, e aí vão falar, não, é a nossa ferramenta interna aqui, é a nossa aplicação interna. Mas por que aquele código estranho está lá? E quem que colocou ele lá? Por que ele está lá? Qual a função dele lá? Então, tudo isso são perguntas que, quando está fazendo análise, você tem que se fazer como um profissional para chegar na conclusão. E não simplesmente, vou fechar um chamado. Ah, é falso positivo, o cliente falou, ou o Joãozinho da outra equipe falou que a aplicação é dele e tudo mais, e que é assim mesmo e segue a vida. É o famoso sempre foi assim, né? Então você chega em algum lugar, não, sempre foi assim. Isso tá errado, isso não dá para ter isso dentro do SOC. Tem que ter gente curiosa, que vá atrás, que entenda realmente a fundo o que aconteceu. Pode ser que você faça uma análise gigante e não mude nada. Aquele código realmente era falso positivo e acabou. Como pode ser que você faça essa análise gigante e entenda algo para não gerar esse alerta amanhã, ou encontre até mesmo outra coisa errada. Então, o código não era o errado, mas o código rodando com o usuário X é errado. Então, o incidente primário que foi daquele código não é um incidente real, é um falso positivo, só que na sua análise você descobriu um outro incidente. E aí pode ser processual, pode ser N formas aí. Então, já teve casos dentro do SOC, de eu pegar, usando o exemplo processual, que eram diversos ataques de brute force. E aí, quando nós fomos ver, era o processo de desligamento do colaborador que estava errado. As máquinas, elas eram feitas lá, uma limpeza nela, só que não era feita da forma correta. E aí o usuário ficava preso num determinado local e gerava o comportamento de brute force internamente. Então, quer dizer, era um ataque de brute force que simplesmente podia ser verificado e falar, o usuário não existe, ele foi desligado semana passada e segue o jogo. E aí, por você ir mais a fundo, você acaba descobrindo algumas outras coisas. E aí foi corrigido o processo interno para quando fosse desligado ser feita a limpeza corretamente. Então, esse tipo de curiosidade, de mentalidade, de não se conformar, acho que além de curioso, é ser inconformado. Então, quando eu receber uma resposta, aqui não faz sentido ainda, não está 100% claro que o incidente foi incidente por causa daquilo, ou não foi por causa daquilo. Ficou com dúvida, corre atrás. Gente, tem N links no Google
para correr atrás. Ah, não entendo como é que funciona a aplicação tal. Vai no Google e entende como é que funciona. Ah, não sei como é que funciona um protocolo tal. Vai no Google e entenda como é que funciona o protocolo. Às vezes você pode estar fazendo o resposta de incidente que com o protocolo ele vai ser falso positivo, com o outro não. E é por que aquele protocolo é um falso positivo e o outro não? É caçar no Google. E esse tipo de coisa, se você já tem um skill de tempos, trabalhou com programação, ou com redes, ou com outra coisa, então já fica mais fácil de você entender. Só de bater o olho você já vai entender o porquê daquilo. Mas se você não tem, mas tem essa mentalidade de correr atrás, fica muito mais fácil. Você vai lá no Google, começa a caçar, começa a responder, até que você chega na resposta final, que te dá a conclusão do chamado. Então, esse vídeo vai ser até curto aí, mas é mais para tentar passar essa ideia da mentalidade que tem que ter dentro de um SOC. Essa mentalidade é muito mais importante do que diversos outros skills. O skill você consegue com o tempo aprender. Para você aprender essa mentalidade é um pouco mais difícil. Mas se você tiver ela, você já está às vezes na frente de quem tem algum skill técnico específico e não tem essa mentalidade. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Valeu!